Pai do Senhor, tudo bem? Então, continuação do quarto passo. Eu não sei se você já leu, eu creio que sim, porque faz parte desde aquela primeira aula que eu dei, que é a autoavaliação, né? Você viu que esse quarto passo ele é diferente, até nas perguntas, né? Você viu, percebeu? Que ele vai falando sobre a autoavaliação, os tópicos que você tem que avaliar, e logo em seguida tem as perguntas. Aí depois você vence, como vencer, depois tem mais perguntas. Vocês repararam isso? Então, esse quarto passo, está aqui, ó, já começar, se você quiser acompanhar aí no seu livro, página 123, no finalzinho, a partir do 10º, né, que fala da depressão. Então, o quarto passo, eu coloquei essa imagem aí, porque é exatamente isso que acontece com a gente nesse curso, por inteiro. Então, metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente, arrependimento e mudança de atitude. Amém? Tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? Então, não adianta você apenas saber o que você tem que mudar, se você não tomar uma atitude de mudar. E para você tomar uma atitude de mudar, você vai mudando o seu consentimento, seu conhecimento, que a própria palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O pastor Salmo também falou ontem, no culto aqui, sobre essa questão da mudança de mente, né? Que a gente tem que encher a nossa mente, que a nossa mente seja renovada com a mente de Cristo, com a palavra. E aí está escrito o versículo Romanos 12, 2, que diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Bíblia viva, por isso que está totalmente diferente aí. Se você for ler aí na Bíblia NVI, na Almeida, vai estar falando sobre a renovação da mente. Você pode ver aí, tá bom? Então, olha só, esse desenho está escrito assim: o primeiro, mudando a mente; o segundo, transformando o coração; e o terceiro, refazendo os caminhos. Então, foi o que eu acabei de falar. Esse é o processo. Atrás dessa palavra metanoia estava escrito metamorfose. A metamorfose me lembra a borboleta, não é? Então, aquela fase do casulo é necessário para todo mundo, não é? Porque você sabe que se a borboleta, se você chegar e cortar um casulo de uma borboleta, aquela borboleta vai nascer, mas ela não vai ter força para voar. Você sabia disso? Você tem que deixar ela mesma se libertar do próprio casulo, para que ela tenha força e ser livre, linda, maravilhosa como é. Eu sou apaixonada em borboleta. Ok? Da mesma forma, nós estamos aqui para identificar o que tem nos prendido, né? Cativeiros, problemas que você talvez não sabia que era isso que estava afetando a sua estima, a questão do seu ministério, questão do seu problema familiar. Então, você está identificando a porta, você está identificando a raiz. Até todos os tópicos que está aí, ele fala assim: dê exemplos, identifique. Vocês leram, eu tenho certeza disso. Então, dê exemplo dessa situação na sua vida. Identifique a raiz, identifique a porta, identifique a razão por que você sente isso. Identifica você, porque não é uma autoanálise. É autoanálise. Eu não posso chegar aqui e falar assim: você tem isso, isso e isso. Porque aqui cada um tem que olhar para o espelho, como a gente fez a dinâmica no primeiro dia, e reconhecer aonde que está pegando aí. O que você precisa consertar, o que você precisa colocar diante de Deus. Mesmo que você fale assim: eu não consigo. Lembra lá do segundo passo, que fala de fé? Não, a gente não consegue mesmo, não. A gente tem que entregar para Deus e que Ele faça em nós aquilo que precisa ser feito. O nosso papel aqui nesse curso, eu acho que toda a vida cristã, é reconhecer os nossos caminhos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Colocar diante dEle, confessar nossas falhas e acreditar que Ele vai fazer. Amém? Então tá aí. Depressão, passo 10º. Ficou totalmente diferente
a resolução do que eu fiz. Tem um resuminho, esse resuminho são partes daquilo que está dentro do livro, que diz assim: quase todos nós passamos por algum período de depressão. Como reação à morte de alguém importante para nós, à perda de um emprego ou outra coisa, a qual estava ligada à nossa identidade ou forma de viver. Ela é consequência de sentir-se rejeitado, menosprezado e desvalorizado. De modo geral, desconfiamos das pessoas e da vida. Temos uma perspectiva pessimista e não nos alegramos quando as coisas dão certo, porque sabemos que logo mais alguma coisa mudará e tirar aquela aparente alegria que você teve por aquela situação. Crente pode ter depressão? Por muito tempo, né? Infelizmente, né, pastora? Mas por muito tempo isso foi um tabu dentro da igreja, né? Porque existem, se você leu, você viu que existem tipos de depressão. Existe tipo de depressão que você precisa ir para o psiquiatra, precisa tomar um remédio. Tem depressão que é devido àquilo que aconteceu lá na sua infância, e, como a gente falou, você não sabe lidar com isso, e você não consegue encarar isso, e você fica deprimido ao invés de você resolver o problema. Talvez é porque nunca teve a oportunidade de resolver, que essa é a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Então, tem vários tipos de depressão, mas por muito tempo a igreja associava uma pessoa deprimida a demônios. Sim ou não? Vem cá, deixa eu orar com você, vou botar a mão na sua cabeça, vou expulsar e sai. Né? E não é por aí. Pode sim ser uma porta? Pode. Pode existir um endemoniamento? Pode. Mas uma coisa, entendeu? É diferente da outra. Ok? Então, a depressão, ela vem por situações adversas da nossa vida, por coisas que talvez você não esperava. Então, no meu caso, por exemplo, eu acho que eu fiquei deprimida, mas eu nunca fui no médico, não. Eu não sei identificar isso. Fiquei, não, pastor? Fiquei triste. Eu não sei. Eu não consigo identificar isso, porque quando eu perdi meu marido, eu estava no campo, né? Então, eu primeiro não queria casar. Então, quando Deus me chamou para missões, Ele falou: você vai para missões, minha filha, é isso que eu tenho para você, mas eu tenho um plano na família. Tem como você ir sozinha? Eu falei: é mesmo, Deus? Então tá bom. Eu fiz aquela cartinha que a pastora Cássia sempre fala, mas a minha era de revolta, porque todos os homens que eu me relacionava não prestavam. Desculpa aí os homens que estão assistindo. Não prestavam, né? Tem as exceções, é claro que tem, né? Tanto tem que eu casei, né? Mas na minha cabeça era complicado. E aí você vem para a igreja achando que você vai achar o príncipe, né? Mas o problema não é eles, né? O problema é a gente. E eu falei: quer saber, Deus? Eu vou enfiar minha cara no seminário, vou estudar, vou fazer missões e deixa o homem para lá, não preciso disso. Bonita, eu tenho um plano na família. E aí? Aí eu peguei meu caderninho, desaforada, escrevi para Deus: senhor tem? Então é assim, ó. Aí coloquei: um homem segundo o teu coração, homem de caráter, e fui falando. Só que eu não coloquei as coisas que a pastora Cássia colocou assim, eu coloquei menos. Eu falo, acho bom. Mas eu não falei porque o meu coração estava muito mais voltado para o caráter de uma pessoa do que outras coisas, né? Meu marido era lindo, mas eu não coloquei beleza. E Deus acrescenta as coisas, né? Então, meu marido é a cara do meu filho é a cara do meu marido. Então, ele era bonito. E aí, fiz aquela carta bem desaforada e falei: pronto, Deus, como eu sei que não existe, toma, guardei meu caderninho, agora o Senhor deixa eu fazer o que eu quero. E fui fazer o que eu queria. Fui para o seminário. Na época a gente estava lá em Campinas ainda, não existia a Catedral da Família. E aí, um dia eu estava num acampamento e conheci o meu digníssimo. Estava trabalhando para o Senhor. Mas, para mim, eu estava olhando, era para aquilo que ele estava apresentando. Estava apresentando uma escola de missões. E eu estava doida para fazer a escola, nem estava vendo ele. Eu estava vendo a propaganda da escola. Mas o pessoal que me conhecia já tinha percebido que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não estava vendo ele, eu estava vendo a escola. Aí eu falei: não, eu quero fazer missões, eu quero fazer esse negócio e tal. E os meninos: aham. Você sabe como é que é jovem, né? Você sabe como é que é.
Aham, Cris, a gente sabe que você tem chamado e tudo. Enfim, Deus fez um negócio assim, louco, miraculoso assim mesmo. Mexeu muito no meu coração. E tudo aquilo que eu escrevi, Ele me falou. A gente saiu 2 vezes só, mas nunca saiu sozinho, a gente saiu com a galera, todo mundo junto. Lá para o Flamboyant, né? Na época que só tinha o Flamboyant. E na segunda vez ele falou assim para mim, olha, estou achando que tem alguma coisa entre nós. Porque eu não aguento. Sabe o que eu não aguentava? Aquele negócio de homem ficar te enrolando. Te paquerando, mandando mensagem, dando trela. E de repente você está lá de 4. Não tem nada a ver não, meu filho. Nada a ver, coisa da sua cabeça. Então eu não queria relacionamento mais por causa disso. Olha, eu não tinha programado falar isso, com certeza para alguém que está aqui neste lugar hoje. Amém? Então receba aí. Eu nunca conto meu testemunho assim, porque é uma coisa que eu já venci, né? Graças a Deus. Aí, eu falei, tá bom. Então, posso conversar com você? Eu vou te levar em casa com todo mundo e a gente vai conversando. Falei, tudo bem. A gente era muito rico, a gente andava de ônibus. Lembrei do testemunho de um pastor que falou que só tinha R$2. E aí a gente foi de ônibus, mas era todo mundo junto, era uma festa, né? E ele veio do Flamboyant até a minha casa, moro no centro, falando exatamente tudo que estava escrito no meu caderno. E a Cristiane ficou muda, assustada. E dentro de mim o Espírito Santo falando, aí minha filha, você falou que não existia? Aí, ó, teu marido aí. E eu, E ele falando, olha, é o seguinte, eu sou missionário, eu não gosto desse tipo de coisa, o meu negócio é sério. Então, se existe alguma coisa, nós vamos orar. Porque eu tenho um projeto, meu projeto é para a África. E foi falando tudo que eu tinha como projeto da minha vida. E assim deu. E eu não conseguia responder ele, eu só ficava assustada. E ele falava assim, tá tudo bem, Cris, eu não estou te rejeitando, não. Até isso estava escrito lá no meu caderno. Eu não estou te rejeitando, eu estou simplesmente sendo sincero e falando com você, porque eu não gosto de defraudar ninguém. Era a palavra que estava escrita no meu caderno. Você sabe o que é defraudação? Defraudação é quando você gera um sentimento numa pessoa que você nunca vai suprir. Então, aquele negócio que os meninos ficavam de conversa fiada e depois falavam assim, quero nada com você não. Eu não posso fazer isso com você, porque o que Deus tem para mim é urgente e eu não posso brincar com ninguém. Mas eu não estou te dispensando, pelo contrário, estou falando para a gente orar. Quando eu vi, eu estava já no corredor da minha casa, portão fechado, eu muda. Aí ele falou assim, tá tudo bem, Cris? Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem? Eu, Só isso que saiu da minha boca. Tá tudo bem mesmo? Ele, posso te ligar amanhã? Mesmo, Cris, você não está chateado comigo? Eu, Não saía nada. Sabe um susto que você leva de Deus, assim, de um confronto? Porque Deus trata a gente do jeito que a gente é com Ele, sabia? Então, se você é que nem eu, desaforado... É porque é a liberdade que a gente tem com Ele, né? Ele faz do mesmo jeito, Ele te mostra, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele é dessa forma que Ele tinha que falar comigo mesmo, que era assim que eu ia entender. E aí, eu entrei para dentro de casa, brigando com Deus. Como assim, Deus? E chorando, e rindo, mesmo com aquele negócio de sentimento sem explicação. Como assim? Deus nem conhece direito. Como assim? O senhor está falando que ele é meu marido? Sei só o primeiro nome dele, não sei sobrenome, sei de onde vem. E comecei a questionar, eu não lembro se alguém me parou. Sei que fui direto para o meu quarto, fui procurar o quê? O caderno, né? Fui procurar o caderno. Cadê meu caderno? Eu quero saber o que está escrito. E fui dando os ok, tudinho lá, ok. Eu falei, e agora, Deus? O senhor falou, foi comigo, não foi com ele? Falou com ele de uma certa forma, mas não claramente como falou comigo. Enfim, logo depois, um ano depois, nós casamos, graças a Deus, e tudo que a gente colocou diante do Senhor, nós ganhamos, exceto a nossa casa, porque eu recebi a profecia da minha pastora. Né, a senhora lembra? Preciso te contar, viu? Eu fazia na minha casa, achando que eu ia morar em Goiânia, nós fomos orar, Eliane também estava, né, Li? Nós fomos orar na minha casa, ali na base do Jocum, para acabar de terminar. Aí a pastora, deixa eu te falar, preocupa com isso aqui não, preocupa com as boas malas, que eu vejo você indo e vejo você voltando. E assim aconteceu na minha vida. Amém?
Para a honra e glória do Senhor, ele deu e ele tomou. Susto? Muito susto. Porque ele estava muito bem. Ele morreu, ninguém sabe do que. Ficou doente, mas não se tem o diagnóstico do que especificamente. Nós morávamos num lugar endêmico de malária. Eu sou microscopista de malária. Fizemos o exame, não era malária, não era dengue. E toda vez que a gente ia orar, Deus falava: eu sei o que está acontecendo. Você acredita em mim ou no médico? Então a gente chega à conclusão de que tudo que aconteceu foi vontade exclusiva de Deus. Amém? Então é um quadro que eu poderia muito bem escolher: viver na depressão, na lama, dentro de um cativeiro, sem erguer minha cabeça. Isso que a Valéria, esse testemunho que a Valéria deu aqui, foi depois de tudo isso que aconteceu. Quando eu voltei, tinha quantos anos de catedral, pastor? Eu não lembro. Era Betel Marista ainda, né? Na época. Tem 14 anos que o meu marido faleceu. 14 anos. Eu tenho um filho de 14 anos e meio. Ele tinha 6 meses quando o pai dele faleceu. O sonho do meu marido era ser pai. Aí você fala: que Deus é esse? Tudo era motivo para mim entrar nessa parte da depressão aí. Tudo. Tudo. E eu tive todas as respostas de Deus. Eu vou escrever um livro um dia, vocês vão saber de todas as respostas. A resposta maior é que Ele é tudo. Lá em Isaías 54, Ele diz: eu sou o teu marido. Essa é a palavra que Deus me deu. Deus falou: alarga a tua tenda para a direita e para a esquerda, porque você será mãe de muitos. Aqui na igreja, os meninos tudo me chamam de mãe. Você será mãe de muitos e sem sentir dor de parto. A vergonha da sua viuvez você não terá mais. Eu, Senhor, sou o teu marido. Senhor dos Exércitos é o meu nome. É isso que me firma. Amém. Toda honra e glória para Ele. É isso que me faz levantar todos os dias de manhã. É isso que me dá força. É isso que me tira de qualquer depressão, qualquer problema, qualquer mimimi. Porque a nossa alma quer gritar. A nossa alma quer alguém para passar a mão na cabeça, para colocar no colo. A gente tem isso. Quando você precisa, Deus coloca uma pessoa para te... Quantas colas eu já recebi, meu Deus, né? Deus coloca a gente, os acampamentos, os encontros que a gente tem, Deus prepara tudo para a gente. Mas existe um momento de você se levantar. Existem muitas pessoas que precisam de nós. Às vezes você olha para a sua situação e fala: nossa, como que eu posso falar alguma coisa para alguém? Sabe por quê que a gente não consegue enxergar o potencial que nós temos? Porque a gente fica olhando para o nosso umbigo, para as nossas dores, sabe? Ao invés de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que te forjou, aquele que deu a identidade dele para você. Estou falando isso porque tudo que a gente está estudando tem a ver com a visão que você tem de você mesmo. Então, se você sabe quem você é, se a sua identidade está firmada naquilo que está escrito em Gênesis 1, 27... façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os céus e a terra. Olha, você é a imagem de quem? Tem certeza disso? Porque foi tão baixinho. Você é a imagem e semelhança dele. O que você tem refletido? Quem você tem refletido? As suas dores? Ou aquele que te salvou? Aquele que morreu pelos teus pecados lá na cruz? Você entende? Quando você tem um alvo certo, você pode até passar por isso daqui, mas você joga direto na cruz, imediatamente. Porque você sabe que se você está passando por isso, alguma coisa Deus tem para te ensinar. Alguma coisa Deus tem para trabalhar. Você não tem noção de quantas mulheres eu já ministrei a respeito disso. Eu sou jovem, eu tenho 46 anos, e eu já ministrei por muitas mulheres que perderam maridos que não têm estrutura do que eu tenho. Eu trabalho numa escola, meu balcão, eu falo que meu balcão é meu divã. Porque o que tem de gente ali, desesperado de alma, trabalho com corretores de imóveis. E chega, não sabe nem por que está conversando comigo, mas eu sei por que Deus me colocou ali. Aonde você pisar, Deus vai te usar. Do jeito que você tiver. Do jeito que você tiver. Porque Deus diz: vinde a mim. Vinde a mim.
Não está falando para você se curar primeiro para depois você vir. Vinde a mim, coloca tudo no altar, tudo na cruz, e Ele vai de glória em glória, vai te restaurando, vai te levantando. Sabe qual que é o segredo? É não guardar as coisas. Quem guarda é baú, né? É não guardar as coisas. O segredo é abrir a boca e conversar com alguém. Mas cuidado com quem você vai conversar. É você escolher, essa lição fala sobre isso. É você escolher a pessoa certa. O grupo foi montado aqui é para isso. Como eu falei da outra vez, tem um pacto de sigilo, de responsabilidade em tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala. Não é passado para ninguém, não é jogado no ventilador, você não precisa ter vergonha, nem medo de compartilhar nada. Se você passar por esse curso com a boca fechada, é pior do que você não tivesse feito. Porque você vai conhecer a verdade, vai saber sobre a sua dor e você não vai conseguir se libertar, porque, sabe, ninguém vence sozinho. Você entende isso? Não é porque eu estou falando do curso, mas é porque, assim, uma ferramenta que Deus colocou para a gente trabalhar. Mas a Bíblia fala sobre isso. Confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Tiago fala sobre isso. Porque confessar o seu pecado para o Senhor, você é perdoado. Mas para você ser curado, você tem que confessar para o próximo. Amém? Então, depressão, isso aí eu estava estudando, eu peguei no site do Drauzio Varela, que diz assim, o doutor Drauzio. Depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração no humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a um sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como os distúrbios de sono e de apetite. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória, provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, os desencontros amorosos, desentendimentos familiares e as dificuldades econômicas e etc. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-la. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua. Mesmo que não haja uma causa aparente, o humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos, e desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. Então, só trouxe esse relato do médico para você ver que está tudo dentro do livro que a gente falou aqui. Então, você que vai analisar se aquilo que você anda sentindo, de fato é uma depressão, e você tem que procurar ajuda além daqui do médico, ou se é algo que você, dentro da palavra, dentro do compartilhado, dentro da nossa igreja, você consegue vencer isso. Amém? Aí ele já passa para o tópico 11. Então, antes de passar para o tópico 11, eu queria, você está vendo o livro aí? Olha só, todo final desse... Tem um quadro aí que fala das características, não tem? Tem um quadro que fala, a pessoa deprimida pode. Aí tem falando o que é, só para você ter noção e se identificar. E depois, na frente, à medida que saímos da depressão, começamos a... O que você consegue vencer para você conseguir se identificar? E abaixo dos dois quadros tem perguntas. E todas elas falando para você mesmo se analisar. Olha só. Dê um exemplo que mostre o que você está deprimido. Procura aí alguma coisa, se é que realmente tem essa área na sua vida. E do lado de cá a mesma coisa. Qual o objetivo? Procure exemplos objetivos que mostrem como será o comportamento quando você estiver saindo da depressão. Então, por quê? Porque se você consegue já projetar algo lá para frente, o plano que você tem de vencer, você sabe que determinada situação aconteceu na sua vida e por isso você está deprimido. Mas você tem a ciência, lembra da mente que a gente estava falando? De que você tem que tomar uma atitude. Então, você começa a projetar algo lá na frente. Deus, na hora que eu vou conseguir ser curada dessa depressão em nome de Jesus, e quando eu for curada, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. É objetivo, lá na frente. Então, esse livro, assim, se você levar a sério mesmo, não tem como você fugir da cura, não. Porque ele fala, para você identificar antes e depois que você resolveu, tá bom, você resolveu, mas o que você vai fazer com o que você resolveu?
Entendeu? E o que eu achei mais lindo desse quarto passo é que tem assim, para refletir. Salmos 77, 1 e 10, Romanos 8, 17 e 29 e Romanos 15 e 13. Você chegou a ler essas passagens? Chegou a ler? Não precisa balançar a cabeça para mim, não. Responda para você mesmo. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos trabalhando com um livro, mas se você não tiver a Bíblia junto, infelizmente não vai acontecer nada. Amém? Porque a palavra que liberta é Jesus. Ele não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se conhecereis a verdade, é Ele. Você tem que conhecer Ele. Ele está na palavra. Amém? Então, todos os passos aí, ó, até o final, todos, se você for observar, tem as perguntas e tem versículos para você refletir. Então, já leva como exercício extra de casa. Se você não leu, para você ler e depois você compartilha aqui com o pessoal. Amém? Aí, número 11. Ele fala aqui do estresse. Estresse crônico. Na vida louca, como todo mundo anda, ninguém tem estresse, né? Não, isso aqui não acontece na catedral, é só fora. Né? Porque aqui cada um faz uma coisa a cada tempo. Ninguém tem tripla função, né, Leandro? Está rindo ali. Ninguém tem tripla função. Não só na igreja, estou falando fora de casa. Qual mulher que não tem milhões de funções? Eu. É, né? Ensina aí, Leandro. Bonito. Né? Cuida do filho, cuida da casa, cuida do esposo, cuida da vida profissional. Não é assim? Tanta coisa. Mesmo que você tenha largado tudo para cuidar só dos seus filhos, você está cuidando de alguma coisa. E que hora que você cuida de você mesma? Hã? Dormindo? É muito pouco, Jojo. Que hora que você cuida de você mesmo? Porque não tem jeito de você cuidar dos outros se você não cuidar de si. Amém? Vai tirar férias, Jordana. Viu? Você e o pastor. Amém? Gastamos recursos emocionais, ficamos desgastados para lidar com o estresse cotidiano. Quando o estresse acumula, ficamos esgotados e não conseguimos responder adequadamente nem às pequenas demandas. Até o nosso corpo responde como se estivesse preparando-se para atacar ou fugir, manifestando uma série de sintomas físicos que acabam nos desgastando mais. É ou não é? É difícil até de falar sobre isso, né? O marido chega em casa, tudo bem, amor? Tudo bem o quê? Você fica o dia inteiro fora de casa. Não pode falar um A. Porque se falar um A, né? A casa cai. Porque ele não ficou com você, mas você ficou o dia inteiro trabalhando, arrumando tudo tal. Aí chega e fala de alguma coisinha que fala. Ah, essa comida não está boa. Tá boa, não? Então sai, compra, come fora. E vai, e responde, e vai para cima. Então, o que acontece? Você já reparou que a gente estoura para quem está mais perto da gente? Geralmente, quem a gente mais ama é que leva as nossas pedradas. Né? Graças a Deus que ama, né? Por isso que leva as pedradas. Que a gente mais ama quem está mais perto da gente. Né? Que a gente leva deles e a gente também dá. E por que isso? Porque primeiro que o marido fez compromisso de amar até a morte, né? E a esposa também. Mas porque é a pessoa que está mais próxima. O negócio está tão acumulado, o estresse está tão acumulado, que a primeira pessoa que estiver na frente, você desconta. Desconta. Com a má resposta, com, sei lá, com emburra. De alguma forma você desconta. Isso não acontece aqui não, só lá em casa. Aí, da mesma forma, tá? Tem os quadros aqui, ó. Quando você está estressado, podemos. Aí tem um monte de coisa aqui, eu achei muito interessante. Até a questão de pressão alta, você viu aí? Tem muita gente que tem pressão alta, tá aqui, ó, na página 126. E é por causa do estresse. Acelera o coração, tem gente que fica assim, fica ofegante, né? Então, maneira o estresse aí, né, gente? Tem tantos sintomas aqui, que como a gente leu, o nosso físico é afetado totalmente. E não sei se você percebeu, uma coisa leva a outra. Um tópico leva ao outro. E da mesma forma também
quando você sai do estresse, o que você começa a sentir? Aí ele fala assim, sinto a alegria de ter uma boa saúde, de ser mais produtivo, de ter paciência. Ô, palavrinha abençoada é essa tal de paciência. Né? Jesus, me dá paciência. Assim, essa palavra é abençoada. Deixa eu te falar um segredo. Quanto mais paciência você pedir para Deus, mais prova você vai ter. Não estou profetizando, eu estou falando sério. Não estou jogando praga, né? Porque se você quer ter paciência, você tem que passar pelo teste. É ou não é? Então, ora assim, Senhor, obrigada, Pai. Aleluia, vou vencer. Amém. É tão triste quando a gente vê que a gente errou com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os nossos parentes. Não é triste? Dá uma tristeza tão grande. Aí, o que você tem que fazer como um bom cristão? Consertar, né? Volta lá com carão e pede perdão. Gente, eu estava muito, muito estressado naquele dia. Mas nada é motivo, né, gente? Nada é motivo. Essa questão do 12 aí, culpa falsa e culpa verdadeira, é exatamente o que está falando aí, né? Liberte-se. A culpa é algo muito... A primeira vez que eu vi que existe diferença da falsa e da verdadeira foi nesse livro. Do jeito que ele pôs aqui, achei muito interessante. Você conseguiu ver a diferença de uma da outra? Olha só. Primeiro ele falando da culpa geral. A culpa está ligada a quase todas as áreas neste capítulo. Forte. Alguns de nós foram criados em um contexto legalista, aprendendo a sentir culpa do que não vinha de Deus. Até coloquei Deus minúsculo aí, mas está errado. Outros vieram de lares autoritários, onde não desenvolvemos uma consciência saudável. E a nossa visão do bem e do mal acaba sendo definida pela pessoa autoritária. Outros ainda foram criados em ambientes nos quais o bem e o mal não foram apresentados de uma forma objetiva e a punição era imprevisível. Quem aqui cresceu num lar falando, não faz isso não que Deus castiga? Não faz, que Deus vai te castigar. Não faz isso não. Oh, Deus está vendo. Deus está vendo. Mas é uma autoridade que foi transferida para Deus, que o pai e a mãe tinham que ter. Cuidado, mãozinha. Isso aí. Cuidado, mãozinha. Falava que era para as crianças, mas não era não. Cuidado, mãozinha, onde toca. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. E a gente cresce cantando com medo de Deus. Com pavor. Você não faz por temor. Temor ao Senhor é respeito à autoridade dele. Agora, medo? Medo, gente, é um negócio muito complicado, medo. A Bíblia diz uma coisinha sobre medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem que é o verdadeiro amor? Jesus. Então, me diz aí, traduzindo, que medo não é um sentimento apenas. Tem mais coisa aí por trás. Que te prende, que te coloca no cativeiro e que a pessoa, às vezes, não consegue nem levantar da cama por medo. Sim ou não? Medo. O medo é uma porta muito grande para Satanás agir na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora. Então, Jesus tem que entrar e habitar, e morar e tomar conta de todos esses espaços que tem na sua vida. Porque daí tudo a gente consegue vencer. Claro, de glória em glória, com a bênção dele, vencendo, entendendo, tomando uma atitude diferente, pedindo perdão, consertando o altar, mas com ele. Amém? Então, a gente tem lares, isso tudo, essas palavras, todo esse inventário que a gente está fazendo, se você perceber, tem tudo voltado lá para você observar a sua infância. Como que você foi criado? Então, até os 8 anos de idade, você adquire o seu caráter. O que é caráter? Você aprende com as coisas que seus pais te ensinam, que a gente fala ambiente familiar. Se a sua família te criou dentro da igreja, você aprende com aquilo que a igreja te ensina, né? Você aprende com o que a escola te ensina e você vai entendendo o que é certo e o que é errado. Se você vem de uma família autoritária, fica confuso, porque você não pode fazer, mas não é conversado, não é explicado.
O que realmente eu não posso fazer? O que realmente é pecado? Né? Então, fica estranho. Então, essa última questão, assim, a pessoa não é objetiva, mas sabe que tem uma punição. Nem sei por que Deus vai me punir. Aí, será que se eu falar sobre isso, eu vou receber uma punição? Então, você não sabe mais direito a separação exata do bem e do mal, e você vive nessa situação sem saber direito que decisão tomar, ou se melhor ficar quieto, e aí você vai entrando para a depressão, um passo vai levando para o outro, entendeu? Então, a culpa falsa, qual que é a diferença da culpa falsa e da culpa verdadeira? Esse tipo de coisa, esse tipo de criação, te traz uma culpa que não é sua. Sim ou não? Você não sabe. A culpa verdadeira é aquela que você de fato faz. Culpa verdadeira é o pecado que você comete. Você cometeu o pecado. A culpa falsa é quando seu pai fala assim, tá vendo? Sua mãe está desse jeito por sua causa. Ou sua mãe fala, tá vendo? Seu pai saiu de casa porque você fez isso, isso e isso. Isso é verdade? É mentira. Que ele saiu de casa por causa dela, por causa dele, relacionamento dos dois. Não tem nada a ver com o filho. Eu não sei como é que você foi criado, não sei o que você já passou na sua vida. Mas começa a pensar aí, pede para o Espírito Santo trazer a memória, o que você já ouviu na sua vida de seus pais, que hoje você entende que não é verdade. Você entende que não é verdade, mas você precisa receber a libertação disso. E você vai receber confessando, falando com os outros. Falar, olha, a vida inteira eu cresci achando que isso era errado, que a culpa era minha. Tem muita gente que a gente ouve que fala, que acha que a separação dos pais, a culpa é deles. Porque a mãe falou, porque o pai falou. Não, é porque a senhora não me conhece, mas a culpa é minha mesmo. Não, mentira. A culpa não é sua. Lá no Salmo 139 diz que Deus já havia nos escolhido. Lá não fala de pai e mãe, exceto no momento que ele fala lá no ventre da sua mãe, quando você era uma substância informe. Eu já tinha te escolhido. E todos os seus dias já estavam escritos, antes mesmo de um só deles existir. E lá ainda fala, para onde poderei eu fugir? Não é? Como que eu posso fugir de Deus? Então, saiba de uma coisa, definitivamente, você foi escolhida por Deus, separada por Deus, especial. Você é menina dos olhos de Deus. Você, independente que você tiver de desculpa e falar, não, que você não conhece a minha história, não, porque eu fiz isso, não, porque eu fiz aquilo, não, porque eu sou pecadora, mas você é filha de Deus. Você está aqui? Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como seu único Senhor e Salvador? Todas aceitaram? Então você é filha. Você é filha, amada. E você é noiva do Senhor. Amém? Então você tem que tomar a postura de noiva. Tem que tomar a postura de filha, levantar a sua cabeça. Você vai ler lá na palavra quais são as suas promessas. O que o Senhor tem para você. Porque se você não conseguir identificar, saber qual que é a sua identidade, qualquer conversa vai se tornar verdade na sua vida e vai querer te derrubar. Que talvez foi o que aconteceu com você até hoje. Então, para resolver a culpa é necessário arrepender, pedir perdão e restituir. Está tudo aí no livro, tá? O Espírito Santo nos dá a convicção da culpa verdadeira, sempre que apontamos nossos erros de forma objetiva e específica. A culpa falsa, ela é vaga, generalizada. Surge quando nós mesmos, ou os outros, ou até mesmo Satanás, nos acusamos, está errado isso aí, de haver pecado ou errado. E o Espírito de Deus não está nos convencendo disso. O Espírito Santo convence que a gente faz coisa errada? Sim ou não? Na hora que você faz. Dá aquela tristeza assim, é porque o Espírito Santo está ali, falando com você. Então essa é a culpa verdadeira. Agora aquela que o povo joga sobre você, não tem aquela força, mas te prende. Te prende de uma certa forma. Porque tem pessoas que vivem em função daquilo que as pessoas falam. Nós vamos ver aqui mais para frente sobre isso também. Entendido o que é culpa verdadeira e culpa falsa?
Tópico 13. Eu procurei uma imagem de 2 mulheres, mas eu não achei. Aí eu achei. Dificuldade com pessoas de posição de autoridade. Tem não. Tem não. Não tem não, Jesus. Tem de jeito nenhum. Pastor Salmo entra ali, o que vai acontecer? Meu Deus, pastor Salmo. Olha, eu vou te falar, nosso pastor, ele vê tudo aqui de cima, viu? Ele sabe. Eu trabalhei aqui na igreja por muito tempo. E eu admiro ele demais. Ele sabia me contar direitinho quem não vinha na igreja. Não é assim, pastor? Antigamente, hoje não está assim. Mas ele vê, pastor. Ele vê. Até hoje eu sei que ele vê. Que a gente observa. Não é? Isso é amor, gente. Cuidado. Ele olha, e quando a gente entra também, às vezes você entra na hora que já tinha começado o culto, ele vai te cumprimenta, daqui do púlpito, não é assim? Ele vai te, bem-vindo, irmão, tal. Ele é uma figura de autoridade. Figuras de autoridade são os nossos pais, nossos líderes, nossos pastores, figuras de autoridade, governantes, policial. Como que você fica quando a polícia manda você parar o carro? Você se sente culpado? O que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz? Aí já treme, aí parece que você não tem culpa nenhuma, mas parece que sua reação, parece que você fez alguma coisa de errado. Né? Então, eu não sei como que você reage com a figura de autoridade sobre sua vida. Mas se você tem algum problema, já é algo que você precisa analisar. Já é algo que você precisa buscar em Deus. Deus, por que eu reajo desse jeito? Por que, né? Por que eu tenho esse tipo de reação quando fulano chega perto de mim? Quando meu chefe me pede alguma coisa? Tem coisa que é autoritarismo no trabalho, né? Mas não é porque você tem uma posição abaixo no seu serviço que você não tem direito de falar. De forma alguma. E também na liderança. Você pode concordar, deve obedecer e concordar, mas se tiver algo discordando, você pode falar. Olha, pastor, pastora, líder, tudo bem, eu vou fazer conforme a senhora está falando, mas meu coração, eu não concordo com isso. A gente também é ensinado que a gente tem que obedecer pai e mãe, né? Isso é mandamento de Deus. Então, você não pode responder pai e mãe. Mas o que está falando no versículo abaixo? Pais, não ireis os vossos filhos. Então, me indica que tem que ter um duplo respeito, não é? Não estou falando aqui para ninguém se rebelar com pai e mãe, que isso aí é pecado. Eu estou falando que você pode conversar. Ok? Estou falando que você pode conversar. Não estou falando assim, sua mãe fala uma coisa, você faz outra. Não é isso que eu estou falando aqui. E nem liderança. Estou falando que você pode conversar. Mas por que eu preciso fazer isso? A senhora pode me explicar melhor? Porque as nossas gerações não foram acostumadas a conversar. Não existia isso. Simplesmente falava e você obedecia. O meu avô, ele falava assim, pai da minha mãe. Ele ia comprar na vendinha, aí todo mundo anotava na caderneta, né? Aí ele falava assim, se a minha palavra não valer mais do que isso aí, eu não compro aqui nunca mais. Para você ter ideia como é que funcionava o esquema. Então, a palavra dele valia. Então, ele falava, não é para fazer assim, os meninos tremiam. As meninas tinham mais lugar no coração dele, mas meus primos sofreram demais com meu avô, coitado. Mas eles eram muito peraltas, faziam muita coisa. Mas é questão de criação. Então, a gente não pode dar aquilo que a gente não teve. Então, às vezes você cobra do seu pai e de sua mãe um abraço, mas você sabe a história deles? Como é que foram os pais? Você já sentou e já perguntou? Mamãe, como é que foi o vovô? Como é que foi a criação? Porque ele não pode te dar aquilo que ele não recebeu. E às vezes você está aqui hoje recebendo a luz. O que é luz? Conhecimento, palavra de Deus, entendimento. Você está recebendo sobre perdão, por exemplo. Se você identificou algo na sua vida que foi sua mãe e seu pai que fez, e que você precisa conversar e pedir perdão, você vai esperar ele vir te pedir perdão? Você vai morrer com esse negócio no coração. Porque para ele fez o melhor. Nossos pais sempre fazem o melhor. Fez o melhor. Dentro da capacidade, dentro do conhecimento que eles têm. Tanto é que quando eles ficam sabendo que aquilo que eles fizeram não é bom, logo vem conversar com a gente. Logo vem tentar consertar. Né? Então, se você
tem esse tipo de relacionamento, seu pai nunca te abraça, seu pai nunca te beija, nunca fala que me ama, faz você. Faz você. Começa a surpreendê-los, compra um presente, faz um jantar diferente, dá um beijo na careca dele, dá um abraço, você vai ver, ele vai ficar molinho. Se for igual o meu, vai ficar molinho. Ou então vai falar, o que é isso, menina? Nada não, só queria te dar um abraço. E sai. Deixa ele com os pensamentos dele lá. Mas o importante é que você está recebendo isso de Deus. E se você não fizer, talvez Deus vai começar a te cobrar. Mas quem vai ser liberto é você mesmo. É libertador quando você começa a fazer essas coisas. Quando você fala, eu quero falar sobre uma coisa aí. Quem que tinha que procurar os pais? Mas você começa a procurar. Não vamos sentar aqui para a gente conversar? E aí o negócio vai mudando a história. Então, olha só. Esse medo pode ser produto da expectativa não realista dos nossos pais a nosso respeito. No desejo deles de que fôssemos mais do que podíamos ser. Achamos que essas pessoas em posição de autoridade mantêm expectativa irreal a nosso respeito, ao qual tememos não corresponder. Por consequência, nossa integridade fica comprometida, pois não temos condição de confrontar as críticas. Alguns têm dificuldade com a autoridade por serem independentes e não conseguem se submeter ou ser liderado. Aí é o que a gente estava falando, você que tem que analisar a sua vida. Talvez você perdeu seu pai muito cedo e você teve que ser independente. Você teve que cuidar da sua família. E aí é muito difícil realmente você aprender a se submeter a alguém. Sim ou não? Porque você a vida inteira fez, você não sabe o que é dificuldade, porque você arregaçou as mangas e foi para frente. E batalhou, né? Mas a independência demais não é certo. Te causa doença, porque você nunca consegue ficar em paz. Você nunca consegue receber nada de ninguém. E como é que vai ser seu relacionamento com Deus? O que você pode fazer que vai mudar ou vai acrescentar naquilo que Deus pensa a seu respeito? Nada, Ele já nos escolheu, do jeito que somos. Então, é uma análise muito profunda que você tem que fazer da sua vida. Como que é isso daí? Que medo é esse? Por que eu me importo assim? O que isso tem a ver com aquilo que me falaram? Às vezes, você foi criado assim, olha, não faz isso não, nós vamos receber uma visita, o que eles vão pensar a meu respeito? Filhos, nós vamos receber uma visita aqui, você fica quietinho aí, viu, filho? Tal. Faz bagunça não. Limpa a casa aí, porque se te receber aqui, o que eles vão pensar a meu respeito? Expectativa em cima dos outros e ele jogando a culpa em cima do filho. São tantas situações, né, que pode ser o caso, que você tem que identificar aí. Como eu falei, todos têm uma pergunta e todos têm versículos bíblicos para você refletir. Essa aqui, frieza, 14º, frieza de sentimentos. Nós poderíamos falar indiferença, né? Então, tanto faz. Para mim, uma das piores coisas é a indiferença. Você está do lado da pessoa, tanto faz. Você pode falar o que for. Já aconteceu isso com você? Você fala, nada acontece. Temos dificuldades em expressar sentimentos. Escondemos, assim, dores emocionais profundas, pois quando criança fomos reprovados e rejeitados por expressá-los. Para permanecermos seguros, entre aspas, nos permitimos somente a expressão aceitável de afeto. Mascaramos e reprimimos nossos verdadeiros sentimentos por temor das consequências se disséssemos o que estávamos sentindo. Está vendo que tudo remete à sua infância? Tudo remete àquilo que você viveu. Eu não sei se você era daquela criança que quando seu pai estava reunido com alguém, você chegava fazendo, não, deixa eu cantar, eu quero cantar, deixa eu cantar. Aí começava a cantar, cala a boca, menino, está vendo que o papai está em reunião, não? Que isso? Ai, desculpa. É um exemplo. Veio aqui, fresquinho na minha memória agora. Eu não sei como é que foi o seu relacionamento. Mas são coisas que acontecem na vida da gente que marca
Às vezes você fala, não, isso não aconteceu comigo, não. Mas busca na sua memória, pede para o Espírito Santo trazer, se existe alguma coisa nessa área. Aí acontece com tantas vezes que você se torna indiferente. É tanto faz. Aí seu pai começa, ele age assim com você e depois fala, filho, vamos para a igreja. Mas que pai é esse? Me expõe na frente dos colegas, está me chamando para ir para a igreja? Uma pessoa na igreja de um jeito, dentro de casa de outro. Filho, você tem que conhecer a Deus, você tem que ir para a igreja. Vamos para a escola, vamos para isso. Criança é muito esperta, sim ou não? Você está achando que ela não está percebendo? Não só percebe como imita. E quando não é bom, guarda. E depois, quando chega na fase que eles se tornam independentes, eles se rebelam. Então, tudo tem uma história. Quando a gente vai conversar com jovens, com adolescentes, a gente senta e a gente pergunta, como é que foi sua infância? O que é que você tem para colocar para fora? Porque não adianta você tratar o problema lá se você não tratar a raiz. Se você não identificar o que aconteceu. E para a gente mostrar que Deus estava lá, que Deus é Pai, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus tem palavras de amor, mesmo que na vida, no dia a dia dele, ele teve outras coisas. Mas Deus é o nosso foco. Ele é a nossa cura. É o que eu falei, que está na palavra. A gente tem que entender tudo isso daí. Essa quarto passo, ele é bem pesado mesmo, até para a gente ministrar. A gente fica meio apático, assim, né, com tanta coisa, mas é porque fala tão profundo, e é uma coisa tão pessoal, que seria bom, assim, você, enquanto estiver ouvindo isso, você olhar para dentro de você mesmo, tá bom? Baixa estima, vou correr aqui. A baixa estima está ligada à nossa infância, quando não nos ensinaram a acreditar que tínhamos valor. A falta da autoestima afeta a capacidade de estabelecer e alcançar objetivos. Temos medo de nos arriscar, sentimos-nos responsáveis quando as coisas dão errado e quando tudo vai bem, não damos crédito algum. Ao contrário, achamos que esse sucesso vai durar pouco. Então, a baixa estima, eu acho que eu posso falar que quase todo mundo tem, a baixa autoestima, eu sempre achei engraçado esse nome. Lembra daquele pêndulo que a gente falou, da rejeição e lembra da primeira aula? E a falta de amor nos leva a isso, e a baixa estima é um dos pontos. Você não consegue acreditar que você realmente é aquilo que Deus está falando que você é. Muito menos as pessoas. Então, eu poderia falar que a baixa estima é o ponto cerne da sua cura. É o ponto cerne da sua cura. Onde você tem que buscar em Deus quem você é, da sua identidade, entender que a visão de Deus para conosco, o que é que Deus pensa a meu respeito? Quem sou eu para o Senhor? Você vai direto para a identidade. A baixa estima está ligada à identidade. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque a gente já está no tempo. Perfeccionismo. Teve uma vez que eu estava dando aula sobre perfeccionismo, uma pessoa falou assim para mim, eu sou o tipo da pessoa que eu faço assim, eu coloco meu caderno aqui, meu celular aqui, meu copo aqui, minha caneta aqui, e se a moça vier limpar meu escritório e fizer assim, eu já vou brigar com ela. Mas eu acho que isso é zelo. Você está rindo, né? Amém, Jesus? Eu acho que isso é zelo, você está equivocada. Isso não é perfeccionismo, não. Aí eu falei, você sofre com isso? Muito. Então é perfeccionismo. Você sofre com isso, com essa coisa? Tem que ser do seu jeito? Tem que ser na sua hora, da sua maneira? Ao ponto que isso te afeta? E outra, nada do que as pessoas fazem para você funciona. Às vezes você pede a pessoa, delega algo para alguém, ela faz, aí você vem por trás consertando o que ela fez. Perfeccionismo. Isso tira a paz, gente. Isso tira a sua paz. Isso evita o seu próprio crescimento. Olha o que o livro diz. Com filhos de lares disfuncionais, podemos, né? Está escrito errado aí. Podemos
a nosso não entendi. Respondemos ao nosso ambiente imprevisível e destrutivo, procurando estabelecer uma atmosfera na qual, como se tudo estivesse sob controle. Então, o perfeccionismo tem tudo a ver com controle. Procuramos organizar e manter tudo no lugar. Agimos assim para nos aceitar. Nos tornamos compulsivos com relação às demandas e exigências. Para nós, o fato de ser aceito significa não errar. E isso é de importância vital. A possibilidade de nos sentir bem depende disso. Então, eu jamais posso errar. A Bíblia fala isso? Claro que nos ensina a não errar, não pecar. Mas ele diz que Jesus veio para nos perdoar, nos lavar, nos curar. E ele também fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E ele também fala que ele veio para aqueles que tiveram problemas. É que a gente fala os doentes, né? Então Jesus, ele foi de encontro a essas pessoas que achavam que não tinham jeito mais. Mas o fato do perfeccionismo aqui é você pegar o controle da sua vida e você falar, Deus, isso aqui eu vou comandar, tá? Deixa eu comandar, isso aqui eu sei fazer. E aí o negócio começa a não dar certo e você fala, Deus, toma, comanda aí, Jesus. Eu entendi, é porque eu peguei o controle. Aí na hora que Deus começa a fazer, então, Deus, pensando bem, essa parte aí eu acho que eu sei fazer. Então o perfeccionismo está ligado diretamente ao controle. Seu controle está na mão de quem? Amém. Olha só essa foto aí. Parece com você? Olha o bebê pendurado aqui, o telefone. E é princesa, olha a coroa. A coroa, princesa, rainha. Amém? Perfeita essa foto, né, gente? Então, o ativista é compulsivo. Não consegue parar de trabalhar de forma alguma. É o tipo de vício doentio bem mais difícil de quebrar, pois traz a aprovação dos outros, especialmente os chefes no trabalho e do pastor da igreja. Né? Procura a aprovação e não consegue dizer não. Quem aqui consegue dizer não? Vou filmar. Então, vou fazer de novo a pergunta. Quem não consegue dizer não? Tudo que a pessoa fala para você, você fala, eu vou fazer. Mesmo? Eu vou fazer. Você dá um jeitinho na sua agenda, no seu tempo, e você faz. Gente, aprendam a dizer não. O não significa que você está indo contra a pessoa e nem que você vai ser reprovado. O não é limite para você se encaixar nas suas tarefas diárias e você fazer bem, tudo certinho, você ter seu tempo. Viver em função dos outros é escravidão, gente. Então, vamos lá. Pois é escravo da opinião dos outros. Você não consegue dizer não, pois é escravo da opinião dos outros. A identidade e valor dele depende da produção. Não consegue ficar parado, evitando reflexão, meditação, silêncio, quietude. Ele consegue esconder-se de si mesmo. Então, reflexão, meditação, silêncio e quietude são coisas que não existem nas pessoas que são ativistas. Que sempre que tem um tempinho vago, vai para a academia. Não estou falando que é errado, não. Só estou explicando. Ao invés de você ficar em casa, você vai ler a Bíblia, você vai ficar um pouquinho parado. Aquele negócio que está escrito lá em Mateus 6, entra para o seu quarto, tranca a sua porta, conversa com Deus. Não, aquilo lá não funciona comigo, porque eu fico conversando sozinha. E eu não escuto nada, e nada acontece. Né? Porque o seu cérebro é acelerado, tudo você é acelerado, como é que você vai parar? Deixa eu te falar, nosso Deus, Ele é educado, você precisa parar para Ele conversar com você. Você pergunta, você ora, você fala, Deus não me responde, mas fala, Deus, eu preciso disso. E antes dele responder, você já saiu da presença dele. E aí? Não, gente, tempo ao tempo. Vamos aprender a dizer não às outras coisas e aprender a dar prioridade àquilo que precisa dar prioridade. Você não precisa fazer tudo para ser aceito. Amém?
Você não precisa fazer todas as atividades. Eu não estou falando só de igreja, não. Estou falando em tudo. Você não precisa disso. Isso não tem nada a ver com a sua identidade. Isso não atrapalha quem você é. Isso não vai te colocar a mais ou a menos. Você é quem você é. E aquilo que você faz é uma coisa, e aquilo não vai, você deixar de fazer ou dizer um não vai implicar, aquela mulher lá. Tem pessoas que vivem em cima do ativismo que vai querer que você faça. Geralmente, um perfeccionista e um ativista juntos só quer que os outros sejam do mesmo jeito que ele. E cobra serviço, cobra resultado. Você está lá morrendo e você quer resultado. E aí? Tem que tomar uma atitude. Primeira coisa, pare, pense e ouve. Ouça. Nossa, falei uma palavra feia agora. E ouça. Sexualidade reprimida. Sua foto é boa, né? Talvez aconteceu isso com você na sua infância, na sua adolescência. Seu pai de olho lá, ó, no meio do namoro. Tabu falar de sexualidade, de namoro. É isso, e a próxima também fala de vício sexual. Então, não sentimos alegria nem prazer na liberdade da nossa sexualidade, ou na feminilidade ou masculinidade, porque fomos treinados a pensar que a atração sexual é algo anormal, um tabu, assunto que não se fala. Como não compartilhamos nossos sentimentos, ficamos confusos e inseguros quanto aos sentimentos sexuais. Então, um adolescente ele já começa a perceber no próprio corpo as mudanças e as atrações e aquilo tudo. E agora, com essa questão da ideologia de gênero, queridos, por favor, conversem com seus filhos. Conversem. Porque se na nossa época já não existia esse papo, a gente já cresceu sabendo que mulher é mulher, homem é homem, que, né? Minha geração já deu tanto problema, e agora, do jeito que está, a gente precisa conversar. Eu não sei como que faz. A gente que tem vergonha de tocar no assunto, né? Eu não sei por onde que eu começo. Começa por um começo. Começa falando a verdade. Busca do Senhor. Deus, me dá luz aqui para me conversar com meu filho. Se você nunca conversou sobre isso, procura entender como que faz isso. E se você foi reprimido nessa área, o livro traz isso daí para você fazer algumas perguntas, para você identificar isso. Talvez você tenha algum problema com seu esposo por causa dessa repressão que você teve lá na sua adolescência. Eu não sei, é só você que vai identificar. Então, você é livre, querido. Olha, sentimento, atração sexual foi Deus que fez, dentro do casamento. É necessário, porque se não tiver, não case, querido. Por favor. Não vai depois do casamento funciona. É complicado. Então, a gente é reprimido dentro da igreja, muitas vezes, por causa daquela criação autoritária que a gente falou antes, que nem podia falar a respeito disso, né? Que nem podia discutir a respeito disso. Mas foi Deus que fez o homem e a mulher. Foi Deus que nos fez do jeito que somos, com tudo que a gente tem, tudo que a gente sentiu. Olha só, que antes fala da sexualidade, né? Toda vez que você dorme com uma pessoa, você também dorme com o passado dela. Então, antes estava vício sexual ou sexualidade pervertida. Então, estava escrito assim, não conseguimos controlar nossos pensamentos e nossas atitudes e ações. A impureza nos domina. A raiz está no abuso sexual sofrido, que causou o despertar sexual antes do tempo. Então, podemos ser levados por tendências homossexuais. Então, está falando aí da área de abuso. Eu não sei se você foi abusado, molestado, mas acaba que você desenvolve algo que você nem sabe o que é, né? Eu queria só terminar lendo um versículo. Aí tem aquelas outras áreas, né? As outras áreas no passo 21, que se alguma área que a gente falou que não encaixa, você identifica essa área na sua vida, você escreve, coloca no seu papel, e você mesmo faz pergunta, você consegue identificar direitinho o que o Senhor tem lá para você. Eu queria ler Romanos 8, versículo 35, que diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.